Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Então, a aula de hoje vai ser sobre mapeamento de entidades relacionamento para o modelo relacional. Então, nós já passamos até o momento, boa parte do tempo estudando o modelo entidade relacionamento. E na última aula nós estudamos o modelo relacional. Agora nós vamos estudar como transformar o modelo entidade relacionamento no modelo relacional. Então, essa aula, ela logicamente vai exigir de vocês todo o conteúdo que nós estudamos até então. Por isso, prestem bastante atenção e com foco nessa parte de imaginando aquilo que nós já fizemos de modelos de entidade de relacionamento, como que nós vamos transformar aquilo no modelo relacional agora, que é o modelo que de fato nós vamos utilizar e trabalhar nas nossas implementações de banco de dados. Tá legal? Então vou começar a apresentar a aula e é isso. Então, em que etapa nós estamos agora? Nós estamos aqui nessa etapa do projeto a nível lógico. Então, só para revisar, o projeto a nível conceitual foi do modelo de entidade de relacionamento. E o projeto a nível lógico agora é onde nós estamos estudando o modelo relacional. Então, nós vamos aprender a transformar um modelo conceitual em uma estrutura de banco de dados de forma lógica, que será manipulado pelo SGBD. Então, aqui, ó, como eu disse, né, modelo entidade de relacionamento a nível lógico, você vai transformar no modelo relacional agora. Ok. Então, para isso nós vamos apresentar um algoritmo. Esse algoritmo ele tem 8 passos. Então, durante esses 8 passos que nós vamos seguir e mostrar, nós vamos poder transformar o modelo entidade relacionamento em um modelo relacional. Primeiro, os primeiros passos vão ser criar as entidades, tá certo? Que vão ser relações do nosso modelo relacional. E depois vamos modelar os conjuntos de relacionamentos. Então, são a parte mais complicada, né? São os relacionamentos, como mapear os relacionamentos no modelo relacional. Os relacionamentos a nível entidade relacional para os relacionamentos a nível do modelo relacional. Um pouco de cuidado aí com as palavras, né? Relacionamento é do modelo de entidade de relacionamento. E relação é uma palavra que é utilizada no projeto relacional. Ok? Então vamos lá. Passo 1. Mapear entidades regular. Então é mapear conjuntos de entidades regulares. Então, por exemplo, você tem uma entidade normal, uma entidade regular aqui, em contraste com as entidades fracas, tá? Por isso que eu estou chamando de entidade regular. Se ela não é uma entidade fraca, ela é uma entidade regular. Então aqui nesse exemplo tem pessoa. Então esse é muito simples. Você vai transformar cada entidade numa relação. Então aqui está a pessoa, uma entidade do modelo entidade de relacionamento do lado esquerdo, com 5 atributos, né? Código, nome, data de admissão, endereço e data de nascimento. Então aqui também é feito uma relação, tá certo? Uma relação do lado direito com esses 5 atributos. Então escolha um atributo chave de E para ser chave primária de R. Criamos aqui a chave primária. Se a chave escolhida de E, no caso é a entidade, né? For composta, usa conjuntos de atributos simples que formam a chave primária de R, também serão todos sublinhados em conjunto. Mas dessa forma aqui no nosso exemplo só tem um atributo que é chave primária, código pessoa, porque simplesmente esse código pessoa aqui ele já é suficiente para como chave primária dessa pessoa. Caso nós não tivéssemos um código aqui, por exemplo, aí nós precisaríamos ou criar um atributo para ser chave primária, né?
ou fazer algum outro tipo de atributo para que fosse escolhido como chave primária. Por exemplo, o nome, caso em nosso banco de dados o nome fosse único. Tá legal? Mas nesse caso aqui, então, fica assim, pessoa com esses 5 atributos, sendo que o código pessoa é a chave primária. Passo 2, mapear conjunto de entidades fracas. Bom, entidades fracas são aquelas entidades do modelo entidade-relacionamento onde ela não tem vida sozinha. O que isso quer dizer? Ela só existe no seu banco de dados se ela estiver ligada a alguma outra entidade. Por exemplo, aqui, dependente, ele só existe quando ele está ligado a um funcionário. Não faz sentido existir o dependente sozinho no banco de dados. Ele só é dependente e você só está registrando ele porque ele necessariamente está ligado a um funcionário. Bom, nesse caso, o que ele diz aqui que é para fazer? Entidade fraca traduzida em tabela. Então, nós criamos uma nova tabela para a entidade fraca. Atributos da entidade traduzidos em colunas. Isso aqui é igual ao outro, né? Nada mudou até então. Porém, o que muda é aqui, ó. Chave estrangeira na tabela da entidade fraca vai ser igual à chave primária da entidade proprietária. Ou seja, vai existir aqui, ó, marcando em amarelo, na tabela dependente, nós vamos criar uma chave estrangeira. FK, foreign key, né, só lembrando, que é igual ao código funcionário aqui, que é o que? A chave primária de funcionário. Tá certo? Então, a chave primária de funcionário vai estar ligada à chave estrangeira que nós criamos independente. Então, nesse sentido, cada dependente vai estar ligado a um funcionário. Então, olha aqui, ó. Aqui ele fez todo esse conjunto, né? Então, a gente tem aqui grupo é uma entidade regular. Empresa é uma entidade fraca. Funcionário é uma entidade fraca também. Independente é uma entidade fraca também. Então, olha só que interessante aqui. Devido a isso, quando nós formos mapear o grupo, ele por ser uma entidade regular, é normalmente aqui, né? Grupo, código, grupo, nome. É direto. Agora, a empresa, por ser uma entidade fraca, repara nessa ligação aqui mais forte, né? Diferente dessa aqui, ó. Ela é mais grossinha. Então, ele está querendo dizer o quê? Que esse aqui é uma entidade fraca. Então, nesse sentido, a empresa ela vai ter uma ligação aqui. Ela vai ter um atributo que é chave estrangeira, ligando ao grupo. Por sua vez, funcionário também é uma entidade fraca ligada à empresa. Vai ter código grupo e número da empresa. Ou seja, vai ter duas chaves estrangeiras. Porque o funcionário ele é uma entidade fraca e indo nesse caminho aqui, ó, ele liga com a empresa e liga com o grupo. Tá certo? E aqui o dependente, por fim, ele vai ligar com os três. Código grupo, nome, número empresa e número funcionário, né? Tudo por chave estrangeira. Por fim, tem o número de sequência que é a chave primária dele próprio e o nome. Tá legal? Então isso aqui é uma situação assim, até muito específica, com muitas entidades fracas. Normalmente a gente não tem toda essa cadeia de entidades fracas, né? Normalmente é uma situação apenas assim, uma entidade fraca ligada a uma entidade forte, e aí fica uma chave estrangeira. Bom, é isso então que precisa lembrar. Agora vamos mapear os relacionamentos. Então, só lembrando, as entidades é muito fácil mapear. Cada entidade vira uma relação. E então, você tem que colocar chaves estrangeiras se a relação ela é originária de uma entidade fraca. Se não, não. Tá legal? Aí agora, vamos passar aqui para os relacionamentos. Então, primeiro nós vamos falar dos relacionamentos 1, depois 1n e depois mn. Ou seja, para cada tipo de cardinalidade de um relacionamento, nós vamos aplicar uma regra diferente, tá certo?
Então vamos explicar quais são as regras de implementação que nós vamos trabalhar. Bom, isso aqui depois vamos voltar nessa tabela por enquanto. Então a primeira regra de implementação é a fusão de duas tabelas. Então, por exemplo, nós temos duas entidades aqui, conferência e comissão, onde elas têm uma relação de 1 para 1 chamada organização. Ou seja, uma conferência é organizada por uma determinada comissão e essa relação é de 1 para 1. Toda conferência tem uma comissão e toda comissão tem uma conferência. Ou seja, você pode, ao mapear isso para o modelo relacional, juntar todas elas numa mesma tabela. Então, esse é o procedimento 1, um procedimento de fusão de tabelas. Então, aqui ele montou só uma tabela, adotou conferência como sendo o nome dela, né? O nome principal. E a comissão, então, ela é juntada nessa tabela conferência. Então, conferência tem atributos código conferência, que ele já tinha aqui, nome, que já tinha, e aí juntou mais data, organização e endereço comissão. Repara que data nada mais é do que a data que estava aqui como atributo do relacionamento. Então, nessa estratégia aqui de fusão de tabelas, tanto os atributos do relacionamento quanto os atributos que estavam naquela outra tabela, todos são juntados numa mesma tabela principal. Então, data de organização e endereço de comissão, todos estão aqui juntados em conferência. Alguns valores são nulos, que são quando você tem uma conferência que já está registrada, mas você ainda não tem a data da organização, nem o endereço da comissão. Tá ok? Então, isso pode acontecer quando você faz a fusão de tabelas, você ter alguns nulos. Porém, é uma das estratégias, tá certo? Eu quero que vocês guardem isso por enquanto. Essa é a estratégia 1. Uma das estratégias é fusão de tabelas, para lidar com relacionamentos, tá ok? Vamos ver outra estratégia. Outra estratégia é a adição de colunas, que nada mais é do que colocar uma chave estrangeira. Então, grava bem essa palavra aqui, chave estrangeira. Então, a gente tem um relacionamento ali, departamento e funcionário. É um relacionamento 1 para N. Então, aqui a gente tem duas tabelas, departamento e funcionário, cada uma com seus atributos, tá certo? Aí, repara o seguinte, que agora nós temos que determinar que nós vamos colocar uma chave estrangeira, mas de qual lado que vai ser? Isso é muito importante. Como é uma relação 1 para N, o lado precisa ser sempre colocar a chave estrangeira de quem está com N, ou seja, de funcionário. Por quê? Cada funcionário vai ter só um departamento, não é? Então, você colocando essa coluna código departamento do lado do funcionário, você sempre vai poder colocar aqui nessa linha, ó, o Carlos está ligado a esse departamento, o Arthur está ligado a esse departamento, o Renato está ligado a esse departamento. Agora, então dá certo, entendeu? Cada código departamento aqui é uma chave estrangeira que liga ao código departamento da tabela de departamentos e existe aqui, né, nesse departamento, os gerentes aqui. Cada gerente. Tá certo? Então, repara aqui, se fosse ao contrário, não daria certo, né? Tenha isso como exercício. Tente ver. E se fosse o contrário? Você criaria uma nova coluna aqui colocando o quê? Código funcionário, não é mesmo? Do lado de departamento, imagina. Código funcionário aqui do lado da tabela departamento. Porém, e se tivesse mais de 2 funcionários que são ligados ao departamento? Como que você iria pôr? O código de funcionário, você teria que pôr 2 valores nele. E não pode. Lembra que você só pode pôr um valor. Por isso que a chave estrangeira tem que estar do lado do funcionário, senão não vai funcionar. Que nem está aqui, tá certo? Então, a implementação de chave estrangeira, você vai criar chave estrangeira de um lado da tabela. Agora vamos para o terceiro estratégia, criar uma tabela própria. Essa estratégia,
ela surge principalmente quando nós temos relacionamentos N por N. Quando você tem N por N, você vai precisar criar uma tabela nova. Não tem como, porque você não pode colocar só uma coluna do lado e também não serve colocar só uma coluna do outro lado. Você vai precisar criar uma nova tabela para conter todas as variações possíveis. Então, assim, o relacionamento é implementado por meio de uma tabela própria, contém as seguintes colunas. Colunas correspondentes aos identificadores da entidade relacionadas e colunas correspondentes aos atributos do relacionamento. Ou seja, quando você criar essa nova tabela aqui, ó, atuação, que ela é uma tabela com o nome do relacionamento, N por N. Então, criou atuação e aí ela vai ter duas chaves estrangeiras. Uma que leva a uma entidade e a outra que leva a outra entidade. Então, está aqui código engenheiro e código projeto. Ambas são chaves estrangeiras apontando para engenheiro e projeto, respectivamente, né? Então, aqui como está aqui nessa última linha, ó, ambas são, deixa eu dar um zoom aqui. Ambas são chaves estrangeiras, tá legal? Ambas são chaves estrangeiras. Atuação, código engenheiro FK, código projeto FK, função. Função, no caso, é um atributo ligado ao relacionamento de atuação. Por isso que ele também é carregado aqui como atributo dessa nova tabela que é criada. Tá ok? Então, qual é a regrinha? Em resumo, se você tem um relacionamento N por N, você cria uma nova tabela e manda chaves estrangeiras para as tabelas relacionadas. Então, agora, ó, então nos últimos slides nós mostramos as 3 estratégias que existem para lidar com os relacionamentos. Primeira estratégia, lembrando, fusão de tabelas. Espera aí que eu vou até dar um ênfase agora nesse assunto, porque eu gostaria que vocês fixassem. Então, pessoal, primeira estratégia, fusão de tabelas. Segunda estratégia, adição de colunas. Tá certo? Que é por uma chave estrangeira de um dos lados da tabela. Terceira estratégia, criar uma tabela nova e colocar chaves estrangeiras para as tabelas relacionadas. Tá ok? Agora que vocês já fixaram isso, espero. Agora nós vamos ver os relacionamentos e eu vou lembrar vocês dessas estratégias conforme forem necessárias. Então vamos lá. Então relacionamento 1 para 1. Quais são as possíveis estratégias aqui? Aqui tem as 3 que nós discutimos, ó, tabela própria, adição de coluna e fusão de tabelas. Aí ele diz aqui, para cada tipo de cardinalidade do relacionamento, qual é a recomendada, né, em verdinho. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aquela ferramenta de destaque. Onde que foi parar? Aqui. Não. Então, relacionamento binário, nós temos aqui as 3 estratégias. Ah, é porque não está em formato texto, está em formato imagem isso aqui. Por isso que eu não consigo... Mas eu vou fazer isso aqui. Ó. Então, lembrando as 3 estratégias que nós acabamos de comentar. Tá certo? Tabela própria. Adição de coluna e fusão de tabelas. Essas são as 3 estratégias que nós temos. E estudamos agora há pouco. Aí aqui ele está dizendo o quê? De acordo com a cardinalidade do relacionamento, qual regra você deve aplicar? Se você tem um relacionamento 0,1,0,1, ou seja, opcional dos dois lados, é para você adicionar uma coluna de um dos lados. Ah, professor, qual do lado? Nesse caso aqui não importa muito. Você pode olhar e ver ali qual que te parece mais adequado. Qual entidade que é mais forte, digamos assim, você coloca do lado da mais forte. Fusão de tabelas.
Se você tiver um relacionamento que é opcional de um lado e obrigatório do outro, ou ambos obrigatórios, é melhor você fazer a fusão de tabelas. Então, primeiro vamos ver a chave estrangeira. Isso é aquilo lá que eu mostrei aquela hora. Colocar uma chave estrangeira que liga, né? Então aqui ele está mostrando que do lado, ele está criando a chave estrangeira do lado de S, que aponta para a chave primária código T em T. Tá ok? Então aqui ambas pessoas são opcional. Ó, tem pessoa e tem armário. Tanto uma pessoa pode estar ligado com um armário, quanto um armário pode estar ligado ou não com uma pessoa. Então vai ter pessoa que não tem armário, e tem pessoa que tem armário, e tem armário que está sozinho, não tem pessoa, e tem armário que está ligado a uma pessoa. Entendeu? Ambos os lados são opcionais de relacionamento. Nesse caso, ele vai adotar essa estratégia aqui, chave estrangeira, adição de coluna. Essa é a estratégia certa. Então, nós escolhemos um lado, nesse caso foi armário foi escolhido para ser criada essa nova coluna, que é uma chave estrangeira, né? Então ele criou aqui ocupante, ó. Ocupante é uma chave estrangeira que liga a pessoa, o código da pessoa. Entendeu? Então, o que acontece? E alguns vão ser nulos. Quando o armário não tiver um ocupante, é nulo. Quando ele tiver um ocupante, ele vai estar ligado a uma das tuplas de pessoa. Ele pode ser nulo aqui, nesse caso da chave estrangeira, porque justamente não é todos os armários, né, que vão ter ligados a pessoa, porque a cardinalidade do relacionamento do lado de armário é 0 e 1. Ou seja, é opcional de dois lados, entendeu? Tá ok. Então, pessoal, essa é a estratégia correta quando você tem um relacionamento binário 1-1, que é opcional dos dois lados. É adicionar a chave estrangeira em um deles e assim dá certo. E se tivessem atributos aqui, como data e hora da ocupação, por exemplo? Aí eles são jogados do lado da onde você criou a chave estrangeira. Nesse caso, o armário. Ele fica com esses atributos também. Ok? E aí, quando é nulo o ocupante, também os atributos são nulos. De data e hora. Agora, vamos... Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que você também poderia adotar a relação de relacionamento de tabela própria. Porém, ela não é uma opção recomendada pelas normas de normas formais que a gente vai explicar em capítulos futuros da disciplina. Então basta você entender por enquanto que essa não é a opção mais recomendada. A opção mais recomendada é essa aqui que está em verde, tá certo? A opção A, que é de chave estrangeira nesse caso. E no trabalho, eu vou esperar que vocês sempre façam as opções recomendadas também. Tá ok? Ok, agora vamos mapear o caso. Relacionamento 1-1 ainda, porém, uma participação é obrigatória e outra participação é opcional. Por exemplo, você tem um correntista, né? E o correntista pode ter ou não um cartão magnético. Porém, todo cartão magnético pertence a um correntista. Se o cartão magnético está registrado, ele vai estar ligado a um correntista. Se o correntista está ligado, ele pode ou não estar ligado a um cartão magnético. Nesse caso, como ele está dizendo aqui, é melhor você aplicar a fusão de tabela. Ou seja, você vai juntar esse cartão magnético na tabela do correntista, porque a tabela do correntista é a principal e de vez em quando ele tem ou não um cartão magnético. Então aqui o cartão magnético, ele vira essas duas novas colunas, que estão aqui código cartão e data expedição. Esses dois atributos do cartão são jogados aqui para a tabela de correntista, tá legal? E alguns vão ser nulos porque é quando o cliente, né, o correntista não tem um cartão. Também poderia aplicar essa estratégia B de
essa estratégia A de chave estrangeira. Porém, não é a mais recomendada. Vocês vão descobrir um dia por quê, mas por enquanto basta saber, né, que não é o recomendado, tá legal? Tem a ver com normas tem a ver com questões de regrinhas de normalização, enfim, e eficiência. Bom, e por fim, se for um relacionamento binário 1-1, onde ambas têm participação obrigatória, aí com certeza você só tem essa que faz sentido, que é você juntar as duas coisas, tá legal? Porque se ambas têm um relacionamento 1-1, elas sempre vão estar ligadas e sempre vai existir a outra. Então junta tudo numa mega tabelona que tá a melhor solução possível, tá ok? Agora vamos para outra cardinalidade de relacionamento. Vamos para a cardinalidade 1 para n. Bom, nesse caso, 1 para n é só adição de coluna, tá? Ele já até marcou aqui, ó, não faça esse aqui. Faça adição de coluna, nunca faça fusão de tabelas. Não vai funcionar, nem tem como. E se você fizer a tabela própria, você vai estar ferindo essas normas aqui de eficiência e consistência, normas formais que a gente vai explicar mais pra frente. Que não quer dizer que o seu banco de dados está errado exatamente, mas ele está, assim, ineficiente e meio fora de padrão, tá ok? Então por isso façam e aprendam a fazer conforme está marcado nessa tabelinha, que é o verdinho, adição de coluna para todos os relacionamentos 1 para n. Então a técnica de adição de colunas aqui, mesmo slide, né, que é o que você pegar e adicionar uma chave estrangeira. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você tem estante, você tem livro, né? Este aqui é um relacionamento obrigatório. Enfim, o livro ele sempre vai ter uma estante, porém uma estante pode ter 0 até n livros, né? Ou seja, então você vai ter que colocar a chave estrangeira em livro. Então o livro vai ter aqui código estante, né? Porque aí cada livro na tabela, na linha, você vai colocar a qual estante ele pertence. Tá, ok? Essa é a regra. Então você coloca uma chave estrangeira do lado que tem a cardinalidade múltipla. Novamente aqui você pode fazer aquela pergunta: por que é desse lado, professor? Por que eu não coloco na estante? Porque se você colocar na estante, vamos estar lá, por exemplo, estante 1, capacidade 10 livros, código da estante é estante 1 e código livro, aí você vai ter que colocar livro 4. Beleza, ele aponta livro 4, mas ele tem múltiplos livros, não é só o livro 4. A estante tem muitos livros. Então não daria certo você colocar um atributo em estante, certo? Você tem que colocar esse atributo de chave estrangeira em livro, né? Isso é bem óbvio, porque para cada livro você vai ter o código da estante a que ele pertence. Agora, se você colocasse na estante o código livro, para cada estante você teria um livro apenas, no máximo, entendeu? Ok. Agora, passo 5, nós vamos mapear relacionamentos N por M, né? Ou NN, conforme a gente vinha conversando. Então, nesses relacionamentos múltiplos, né, que tem um nível máximo múltiplo dos dois lados, a única opção viável é tabela própria. Tá ok? As outras, ó, já tem um X aqui que não tem como dar certo mesmo. Por que tabela própria? Porque aí você vai... Então, como você vai fazer? Você vai fazer uma tabela nova com as duas chaves estrangeiras aqui, ó, que nem aqui tem o T e tem o Q. E a relação R, né? Aí, o relacionamento R. Aí esse relacionamento R, ele transforma aqui nessa tabela S com as duas chaves estrangeiras apontando uma para cada uma dessas relações aqui que estão ligadas, né? T e Q. E os atributos do relacionamento também ficam todos aqui nessa mesma relação. Então, como exemplo, pessoa e livro. Uma pessoa possui de 0 a n livros. Um livro é possuído por uma até n pessoas, né? Então tá aqui, pessoa, livro, né? E tem pessoa, livro. Então o que esse pessoa, livro faz? Ele é uma relação que nós criamos para mapear, modelar
o relacionamento de que uma pessoa possui um livro. Então, cada vez que uma pessoa possuir um determinado livro, ele é criada uma entrada aqui. Por exemplo, pessoa 1 possui livro 11. Então, criou aqui. Pessoa 1 possui o livro 22 também. Pessoa 2 também possui o livro 11. Então, também é criada uma entrada aqui. Pessoa 2 possui o livro de código 11. ISBN, para quem não sabe, é um código de livro, né? Entendeu? E aí, então, cada uma dos relacionamentos é criada essa linha aqui. Então, aqui aplicou-se a criação de uma nova tabela própria e com as chaves estrangeiras apontando para ambas as tabelas. Caso houvesse mais atributos aqui em possui, por exemplo, data de compra, alguma coisa assim, também ia ser criado um atributo aqui em pessoa livro, né? Também ficaria aqui nessa tabela nova criada, tá ok? Bom, pessoal, já tratamos então esses relacionamentos binários. Agora, e no caso de atributos multivalorados, que é algo também muito interessante. Por exemplo, do modelo de entidade de relacionamento, a gente tinha cliente, aí tinha um código, nome, e aqui telefone é um atributo multivalorado. Perceba que ele tem esses dois riscos, né, em volta dele, da elipse. Simples, curto e grosso é o seguinte: o modelo relacional não permite atributo multivalorado. Então você vai ter que fazer uma nova relação para tratar isso. Como que é feito? Atributo multivalorado, atributo vira tabela M. Entendeu? Você cria uma tabela só para aquilo. Chave primária da entidade vira uma chave estrangeira de M. E chave primária de M é o conjunto da chave primária da entidade mais o atributo multivalorado. Ou seja, a chave primária dessa nova tabela vai ser composto, né, por dois atributos. Um é o atributo multivalorado em si e o outro é a chave estrangeira da entidade principal. Por exemplo, aqui o telefone, né? Você tem código do cliente e o número de telefone. Por que isso? Porque um cliente agora pode ter múltiplos telefones. Então, como que isso ia existir? Como que isso vai ser modelado no caso de tabelas? Né? Então, vamos até mostrar aqui para vocês como que isso ia ficar. Então, fica assim. E também do lado de chave estrangeira, aqui, ó, esse aqui, código cliente, que é uma foreign key. E num telefone, que é o número do telefone. Então essas são as duas relações criadas. Aí como que funciona? Por exemplo, no cliente, nós vamos ter a tabela cliente, vai ficar, por exemplo, desse seguinte modo, ó, código 1, cliente Rafael, código 2, Thiago, código 3, Fernanda. Telefones. Aí ia ficar assim. Então, primeiro é o código cliente. Por exemplo, Rafael tem esse telefone aqui. Aí vamos supor que o Rafael tem outro telefone. Então, do código cliente de novo. E o outro telefone dele, vamos supor um telefone fixo. Entendeu? O que está acontecendo aqui? A gente pode ter múltiplos telefones. E vamos supor que não tenha nada da Fernanda, de código cliente número 3. Então ela não tem nenhum telefone registrado. Agora o Rafael tem 2 e o Thiago tem 1. Então isso é importante porque essa é a maneira de você modelar atributos multivalorados, tá certo? Uma vez que você não sabe quantos que vão existir, você tem que criar uma tabela própria e fazer desse modo. E aqui chave primária, conjunto de código cliente e num telefone. Tá ok? As duas são sublinhadas aqui, como mostra esse slide. Então esse é o atributo multivalorado. Agora vamos tratar os atributos compostos. Se o atributo for composto, componentes viram coluna de M. Esse é bem simples. Por exemplo, cliente tinha código, nome e endereço.
Ah, endereço é composto, tem rua, número, cidade, estado. O que acontece então? Tudo isso daí vira atributos separados. Aqui está faltando uma vírgula entre rua e número, né? Mas cada um desses atributos simples vira uma coluna na tabela. Simplesmente isso, bem direto. Agora, e relacionamentos n-ários, ou seja, que envolvem mais do que a partir de 3, né? Ternários, de grau 3, de grau 4. Como que nós vamos modelar esses relacionamentos no modelo relacional? Só tem um jeito: tabela própria. Então, você cria uma tabela própria e faz todo esse algoritmo aqui, né? Então, eu poderia falar ele para vocês, mas eu vou mostrar o exemplo primeiro, porque fica mais fácil de entender, tá ok? Então, a gente tem aqui, ó, três entidades: instituição, projeto, pesquisador, e a pesquisa que liga os três. Então, aqui a gente vê que a instituição tem esse aqui, a chave primária dele, é sigla. Projetos, a chave primária é número. Pesquisador, a chave primária é CPF. Então, você vai criar essa pesquisa, tabela nova, e esses três aqui vão ser chaves estrangeiras, ou seja, essa nova tabela vai contar com chave estrangeira ligado a todas as tabelas ligadas. Então, vai ter uma chave estrangeira para instituição, uma chave estrangeira para projeto e uma chave estrangeira para pesquisador. E também os atributos, por exemplo, data início aqui, que é um atributo que estava ligado ao relacionamento de pesquisa. Então é só criar uma tabela própria, né? Conforme as regras que nós já vimos anteriormente, nós criamos chaves estrangeiras. E, pessoal, uma pergunta importante: qual é, atenção, essa é uma pergunta para ver se você está entendendo, fixar o conteúdo mesmo, hein? Qual é a chave primária de pesquisa? O que vocês acham? A resposta é conjunto de sigla, número, CPF. Ou seja, o conjunto das três chaves estrangeiras. As três chaves estrangeiras em conjunto é que formam a chave primária de pesquisa. Ou seja, eu preciso da combinação das três para eu identificar unicamente cada entrada em pesquisa. Então aqui está mais um exemplo. Mesma ideia, tá? Mesma ideia, não muda nada. Porém, aqui ele está mostrando uma relação que é uma condição de dependência. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Porque o CPF está dependente de produto e código cidade, porque o relacionamento é NN1. Ou seja, dada uma cidade e dado um produto, só existe um CPF que é possível, que é um distribuidor único, né, para cada produto, para cada cidade. Mas a modelagem é a mesma, tá certo? O que muda é que nesse caso aqui só esses dois são a chave primária, né? Então qual que seria a chave primária de distribuição nesse caso? A resposta é que é o conjunto de código produto FK e código cidade também FK, ambas chaves estrangeiras. Por que é só os dois? Porque o distribuidor só tem um, então você não precisa colocar ele na sua chave. Por exemplo, vamos botar um exemplo aqui para vocês entenderem isso direito. Então a gente tem uma relação distribuição e CPF. Por que chave primária é apenas
Então essa é a pergunta. Deixa eu diminuir a fonte para caber mais na nossa argumentação. Porque a chave primária é apenas esse e esse, ou seja, não precisa ter o CPF. A resposta está nas cardinalidades, porque como para um determinado par de produto e cidade só existe um CPF possível, eu não preciso de CPF para identificar unicamente uma tupla. Vocês lembram de conceito de superchave e de chave? Ó, esses três aqui formam uma superchave. Porém, não é uma superchave mínima. Ou também chamamos de então, superchave mínima aqui vai ser o conjunto desses dois. Por quê? Lembrando, superchave é todo conjunto que utilizado que uma vez você definiu e você tem esses valores, ele vai identificar unicamente uma tupla. Se você utilizar esses três, por exemplo, código produto, código de cidade e CPF, você identifica unicamente uma tupla? Com certeza. Porque não vai existir duas ou mais tuplas que têm o mesmo código produto, código de cidade e CPF. Entendeu? Porém, você não precisa do CPF. Por quê? Se você tiver o código produto e o código cidade, você já vai estar identificando unicamente uma determinada tupla. Porque não vai existir nenhuma tupla que tem código produto e código cidade igual. Pode até existir, visto que o CPF está 1. Ou seja, para uma determinada cidade e um determinado produto, só existe um CPF, né? Então, exemplificando, poderia existir uma instância distribuição Rzinho distribuição desse modo. Poderia ser código produto 1. Vou até copiar aqui embaixo para ficar mais bonito. Então poderia ser assim, a tupla, ó. 1, código cidade 1, CPF distribuidor. Poderia existir também o seguinte: é a mesma cidade, mudou o produto e é o mesmo vendedor. Poderia também ter o seguinte: mudou a cidade, mudou o produto e é o mesmo vendedor. Porém, você nunca poderia, pelo que mostra aqui, você nunca poderia ter o seguinte: ter a mesma cidade, mesmo produto e um vendedor diferente. Por que isso aqui nunca poderia acontecer? Porque para um determinado produto, para uma determinada cidade, a cardinalidade é só um distribuidor. Entendeu? Então você não precisa do CPF na sua chave. Então, quem você vai colocar como chave primária é o conjunto apenas de código produto e código cidade. Apenas precisa de código produto e código cidade para chave primária. Pronto. Tá ok? Então, pessoal, dúvidas disso? No começo é um pouco difícil, mas olhando mais e mais exemplos vocês devem entender. Mas, tendo dúvidas, podem ir falando, principalmente na nossa aula síncrona. Tá certo? Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para tirar as dúvidas, né? Tanto no grupo quanto conversando comigo no WhatsApp, quanto também nas nossas aulas síncronas de revisão. Nós vamos ter mais uma antes da prova, porém o que eu acho que vai acontecer? Quase sempre acontece. Acumula-se muitas dúvidas
para os dias antes da prova. Então não deixe dúvidas acumulando. Tire suas dúvidas agora já. Quanto antes. Tá ok? Então vamos seguir em frente, que falta pouco para essa aula. Agora vamos falar sobre relacionamentos recursivos. Então, que nem assim, pessoa casou, né, com alguém aqui, casa, então tem marido, tem esposa, então aquele modelou da seguinte forma: pessoa, código pessoa, nome, código cônjuge. Então, o cônjuge ele está sendo uma chave estrangeira para a própria chave primária. É dessa maneira que você vai modelar o relacionamento recursivo 1 para 1. Já o relacionamento recursivo 1 para N também é com código, né, estrangeira para o código funcionário, para a chave primária, porém temos que prestar atenção na ordem, né? Então, você tem aqui, por exemplo, funcionário supervisiona, né, e é supervisionado por um supervisor. Então, você tem que pensar aqui qual que vai ser a ordem. Por exemplo, funcionário, aqui dessa forma como está: funcionário, código funcionário, nome e código supervisor. Mas por que não é código supervisionado? Aí que você tem que pensar direito. Porque olha só, um supervisor supervisiona várias pessoas. E uma pessoa é supervisionada por apenas uma pessoa. Entende? É um relacionamento 1 para N. Ele não é simétrico, ele tem um sentido. A ordem aqui importa. Então, desse modo aqui, como ele fez, está certo. Por quê? Porque aqui ele coloca Carlos é supervisionado pela pessoa de código 7, Miguel é supervisionado pela pessoa de código 7, Augusto não é supervisionado por ninguém, provavelmente ele é o chefe de todo mundo, Ana é supervisionada pelo 7, Bruno é supervisionado pelo 3, Alice é supervisionada pelo 3 e Renata é supervisionada pelo próprio 7. Essa aqui também pode ser o chefe, né? Ela é supervisionada por ela mesma. Aqui, esse aqui não tem nenhum supervisor. Por exemplo, pode ser alguém externo, né? Uma pessoa que é um funcionário, mas que faz serviços de consultoria, por exemplo, etc. E ele não tem exatamente assim um supervisor. Agora, todos esses outros aqui estão na cadeia hierárquica, né? E olhando aqui, o 7 é a chefe de todos eles. Bom, então por que é código supervisor e não código do supervisionado? Porque cada funcionário só tem um supervisor. Mas pode ter vários supervisionados, entendeu? Então se colocasse código supervisionado, não daria certo, porque você teria caso onde você gostaria de colocar mais de um campo aqui. Por exemplo, a Renata 7, se fosse código supervisionado, ela teria que pôr todas as outras entradas aqui. Ia ficar assim, códigos 1,2,4, etc. Mas como a gente sabe, no modelo relacional, os atributos são todos atômicos, eles não são compostos, não é mesmo? Então é isso. Tem que ser nessa forma, desse sentido. E se fosse N para N? Aí não tem jeito, tem que criar uma nova tabela. Tá certo? Tem que criar uma nova tabela. E o código disciplina aqui, então aqui ele criou uma nova tabela pré-requisito, né? Com duas chaves estrangeiras, ambas apontando para esse código disciplina, que é a chave primária de disciplina. Então, aqui como está da forma, ó, para cada disciplina, ele fala qual que é pré-requisito dela. Ou seja, para a disciplina 2, ela tem como pré-requisito 1. Ou seja, laboratório de banco de dados tem como pré-requisitos banco de dados. Disciplina 7 tem como pré-requisito disciplina 4. Ou seja, ED. O que será que é ED? Não é educação, não, né? Engenharia de dados tem como disciplina algoritmos de programação 2 como pré-requisito. E assim por diante. Por exemplo, a disciplina 8 tem dois pré-requisitos, como podemos ver aqui, o 3 e o 9. A disciplina 8 é arquitetura de computadores. Tem como pré-requisito algoritmo de programação 1, né? E assim por diante. Tá ok?
Então, tanto você pode modelar como tempo como pré-requisito, como é pré-requisito de, né? Nesse caso do NN. Então, é uma questão de você decidir a ordem aqui nesse caso, porque como ela é simétrica, NN, você que decide a ordem, mas qualquer ordem está certa, desde que você mantenha a consistência, né? E desde que fique claro para quem vê o seu banco de dados qual que é a ordem, tá ok? Mapeamento agora do ER, né, que é o Entidade de Relacionamento Estendido. Vocês lembram daquela nossa aula sobre especialização e generalização? Né? Por exemplo, aqui no caso, pessoa ele é especializado em funcionário ou associado obrigatoriamente. E se for ou ele é funcionário ou ele é associado, com certeza ele tem que ser um dos dois, e exatamente um deles, nesse caso. Se ele for funcionário, ele tem esses atributos aqui, se ele for associado, ele tem esses atributos aqui. Como que ele pode fazer? Aqui é mais assim, não é um algoritmo único, e sim opções, tá? Você pode modelar essa primeira opção de fazer uma tabela para tudo. Aí você faz a seguinte pergunta: a maioria das pessoas é funcionário e associado? E aí você faria uma tabela para todos, que é funcionário, entendeu? E você colocaria todos os campos. E os campos que não se aplicam, você coloca nulo. Por exemplo, Carlos, ele é um secretário, então o único campo que se aplica para ele é a questão do idioma, os outros ficam nulos. Por exemplo, a Ana, ela é engenheira, então o único campo é tipo de engenharia e todos os outros são nulos. E o técnico, para os técnicos, só aplica o último campo ali e o resto tudo nulo, entendeu? Então é assim. E caso existir um funcionário que não é nenhum dos dois, ele pode ser nulo aqui, nesse caso. Qual que é o problema dessa abordagem? Pode gerar muitos valores null. Tá certo? E agora, naquele caso onde pode ser mais de um tipo. Aí, ele modela da seguinte forma: coloca uma coluna para cada tipo possível e coloca true ou false para dizer se ele é daquele tipo ou não. Então aqui, por exemplo, Lucas, ele é tanto engenheiro quanto secretário, né? Já Pedro aqui, ele é só técnico. E já Ana é só engenheira. Carlos é só secretária, assim por diante. O problema também é muitos nulls, tá certo? Essa é a desvantagem dessa abordagem também. Aí tem outras abordagens, por exemplo, uma tabela para cada herdeiro. Então, uma tabela secretário, uma tabela engenheiro, uma tabela técnico. Cada um deles vai ter o mesmo atributo CPF func. Tá certo? Poderá duplicação de dados em diferentes relações. Por exemplo, se houvesse o caso onde engenheiro e técnico ao mesmo tempo, você teria que criar a mesma pessoa em ambas as tabelas, né? Então tem essa desvantagem. Então essa abordagem aqui ela é preferencial para especializações de participação total com disjunção, ou seja, a pessoa tem que ser um dos três e apenas aquele. Aí é recomendado esse tipo de tabela, uma tabela para cada tipo de especialização. Você também pode criar uma tabela para cada uma das entidades, além da tabela funcionário, não é mesmo? Então é quase a mesma coisa do anterior, só que também você vai manter funcionários e aqui uma ligação de chave estrangeira para cada um dos funcionários e colocando os atributos específicos dela. Então é uma opção, também uma opção. É difícil dizer qual opção que é melhor. Essa aqui ela funciona melhor no caso de funciona para qualquer tipo, porém a desvantagem dela é a complexidade. Começa a ficar um tanto quanto complexo, né? E uma tabela para superclasse e outras para subclasses. Então, esse aqui seria os coisas específicas que ligam nessa tabela pi aqui. Essa última opção aqui eu realmente não gosto, não vejo nenhuma vantagem nela. E, bom, enfim,
eu acho que ela é a menos interessante de todas. Além de ser complexa, ela tem muitos valores nulos também, então não usem essa, tá? Bom, pessoal, por fim, acabou então. Então, o que vocês têm que assim saber é aplicar esse algoritmo, tá certo? Do passo 1 ao passo 8 corretamente. Esse último passo não vai ser cobrado no trabalho. E saber identificar. Deixa eu até passar aqui rapidinho. Então, assim, saber identificar no algoritmo correto e saber identificar qual que é o sentido correto, onde você vai adicionar as chaves estrangeiras, em qual tabela e por quê, principalmente dos relacionamentos que são assimétricos, ou seja, 1 para n, né? E também como você vai criar as tabelas novas nos casos das relações mn, nn, né, de cardinalidade. Tá certo? Então, espero que tenham entendido mais ou menos e depois tirem as dúvidas, né? Vamos seguindo em frente com o nosso conteúdo. Nessa semana da Integral FMS, nós vamos ter menos exercícios. Eu vou postar exercícios no AVA, porém não vou cobrá-los que vocês respondam nessa semana. Tá certo? Os exercícios vão ficar lá para um bom tempo de resolução. Semanas que vem nós vamos estabelecer o trabalho e também estabelecer já assim comentando com vocês sobre a prova 1, tá certo? Mas pode ficar tranquilos, ainda não vai ser prova na semana de volta das aulas. Eu vou avisar com vocês com uma boa antecedência, assim, a data da prova. Não vai ser aquela que está lá no planejamento inicial, tá certo? Bom, é isso. Por favor, estudem, continuem estudando. Essa matéria não é fácil, tem muito conteúdo. Nós perdemos bastante semanas com esses eventos especiais da universidade, pessoas que pelo quando o regime de emergência, né, ficou aberto um bom tempo para as pessoas se registrarem e entrar no nosso curso. Então, nós estamos atrasados na matéria, porém, tudo bem, a prova vai ser adiada, tudo vai ser adiado, mas, assim, vocês precisam pegar firme agora na volta às aulas. Nós vamos ter uma semana de folga, mas passando isso, vai ter que ser meio corrido. Conto com vocês, né, para darmos o duro aí e concluirmos bem a disciplina, tá certo? Não é impossível, porém essa disciplina exige atenção. Estou vendo muita gente fazendo uns modelos bem duvidosos. Eu tenho respondido no AVA e nos e-mails explicando onde que dá para melhorar, e eu preciso que vocês olhem os gabaritos e aprendam realmente com os gabaritos para fazer igual ou melhor na prova, nos exercícios seguintes, tá, pessoal? Não vai dar tempo de eu corrigir, assim, muitos exercícios para vocês. Então, aqueles que eu corrigi, que vocês fizerem e que eu dei o gabarito, dei a resposta, por favor, aproveitem, né? Vejam realmente e aprendam os pitfalls, né? Os erros comuns, para que na prova, para que nos exercícios, para que no trabalho você não cometa aqueles erros comuns e sim faça um modelo bem bom, né? Um modelo bacana, né? E aí vai dar tudo certo. Então, agradeço aí vocês e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado.